Oi, tropa! Professor Beto na área para te mostrar o meu modelo de redação nota 1000 para o Enem de 2022. É isso mesmo, eu fiz a redação do Enem de 2022 e na data desse vídeo ainda não sabemos a nota, mas eu tenho certeza que se bem executado, nós conseguiremos um 900 mais e quem sabe, vamos beliscar uma nota 1000. Já pensou? Gente, vamos lá? A partir de agora, se liga aqui no tablet que eu vou te mostrar qual foi o meu projeto de texto para essa redação. Primeira coisa que você tem que saber é que esse tema estava dentro do eixo da inclusão. Arthur, eu não sei se você sabe, mas desde 2017 o Enem segue um padrão. Qual é esse padrão? 2017, o tema foi Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. É um tema inclusivo, ou seja, o acesso do surdo à educação. Ele não queria que você falasse de surdez ou de educação, mas sim do acesso a esse surdo à educação. 2018, manipulação do comportamento do usuário a partir do domínio de dados na internet. Nós temos um tema pós-moderno, ou seja, um tema que dialoga com uma problemática que foi criada na pós-modernidade. 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Arthur, de novo, um tema inclusivo. Acesso ao cinema. Eu não quero que você fale só de cinema, eu não quero que você fale de democratização, mas sim do acesso de todos a aquele tipo de cultura, ou seja, inclusão, pós-modernidade, inclusão. E 2020, Arthur, estigmas associados às doenças mentais. Gente, doença mental foi reconhecido como um problema agora, na pós-modernidade. E a estigmatização, reconhecer essa estigmatização como um problema é mais pós-moderno ainda. É super recente, 2020. Então eu tenho 2017, inclusão, 2018, pós-modernidade, 2019, inclusão, 2020, pós-modernidade, 2021, inclusão, invisibilidade e registro civil, uma garantia de acesso à cidadania, ou seja, é a acessibilidade à cidadania a partir do registro civil, é a inclusão à cidadania de todos, até aqueles que não possuem registro civil, transformando aquela realidade, ou seja, promovendo o acesso à cidadania a partir do registro civil, a inclusão. Então eu tenho inclusão, pós-modernidade, inclusão, pós-modernidade, inclusão. E 2023 foi o quê? 2022, perdão. 2023 a gente não sabe ainda, né, Arthur? 2022 foi o quê? Não, foi inclusão. A tendência seria ser, né, pós-modernidade. Inclusive, a minha aposta era pós-modernidade, mas caiu em inclusão. Você está vendo aqui no tablet, então, que o tema foi relacionado à valorização de comunidades e povos tradicionais, ou seja, a inclusão dessa minoria em sociedade, a valorização dessas minorias para serem reconhecidas como parte do tecido social. Então eu passei esse tempo todo aqui desse vídeo te mostrando que o Enem segue um padrão. Dentro do padrão a gente tem outro padrão, que é o padrão de eixos temáticos. E vamos analisar como que eu estruturei minha redação para esse tema da inclusão? Primeira coisa, né? O tema ele já estava problematizado e o repertório introdutório foi usando Macunaíma, de Mário de Andrade, aquela representação romantizada, estereotipada do indígena, de modo a criar no imaginário coletivo uma representação igualmente prejudicial daquela parcela de uma comunidade tradicional, daquela parcela da sociedade, a parcela indígena. Então, a associação daquelas características negativas do indígena preguiçoso, do indígena que não trabalhava, foram associadas ao longo do tempo às comunidades e aos povos tradicionais. Então foi esse o gancho que eu criei. Assunto 1, mentalidade capitalista, concepção desenvolvimentista. Arthur, Brasil foi colônia de exploração ou povoamento? Exploração. O Brasil foi explorado desde o início da sua colonização. Então a gente autorizou a sociedade brasileira a explorar os recursos naturais e os povos tradicionais, desde que isso gerasse lucro. Então esse assunto ele foi promovido a partir de um ideal de produtividade que gerou uma autorização da marginalização. Isso é tão verdade, tão verdade, tão verdade, que a gente percebe essa mentalidade capitalista sendo aplicada no relacionamento contemporâneo com essas comunidades. Afinal,
A gente vive uma sociedade do desempenho, como diria Byung-Chul Han, que é um sociólogo sul-coreano. A partir do momento em que a gente tem uma mentalidade capitalista de exploração e de secundarização dos problemas sociais que não são produtivos, a gente também tem uma secundarização dessas comunidades e povos tradicionais. Ou seja, então, o primeiro assunto, a primeira tese, vai para mentalidade capitalista, concepção desenvolvimentista, ideal de produtividade, autorização da marginalização, sociedade do desempenho como comprovação disso tudo. Afinal, a gente só se preocupa com aquilo que traz desempenho, a gente explora a partir do desempenho e a gente não se preocupa, então, com os efeitos sociais problemáticos dessa busca incessante pelo lucro, pelo desempenho. Beleza? Falha educacional é a minha tese 2, o meu assunto 2, no sentido de que a escola é responsável pela formação do sujeito para a vivência em coletividade. E a escola fala de comunidade, fala de povo tradicional, só que fala em uma perspectiva reducionista. Afinal, é a história de uma comunidade e um povo tradicional sendo narrada geralmente por um homem branco que reproduz uma perspectiva eurocêntrica que não instrui o aluno a valorizar essas comunidades. E isso constitui um desafio para essa valorização. Um repertório que comprova isso é a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. A escola, ela se reduz a um lugar de opressão, ela não forma o sujeito para viver em sociedade, e é justamente por isso que a gente tem problemas sociais como o desafio para a valorização de comunidade e povo tradicional. Esse foi o meu projeto de texto para o Enem de 2022. Agora, Beto, como que você efetivou isso na prática? Como que você utilizou o assunto 1 para o seu parágrafo de desenvolvimento 2, sendo comprovado pelo ideal de produtividade, a autorização da marginalização e a sociedade do desempenho? E como que você utilizou o seu assunto 2, falha educacional, sendo comprovado por esse tradicionalismo, essa visão eurocêntrica e essa falta de instrução a partir do repertório de Paulo Freire na sua redação? Tá aí, ó, gente. Coloquei na tela para vocês. Eu não vou ler com vocês essa redação completa, ela está aplicada à prática a partir da nossa estrutura essa que eu vou analisar no nosso próximo vídeo. Mas antes, eu tenho um recado para você. E antes do recado, eu vou te pedir, né? A gente tem que pedir, curte esse vídeo, porque a forma de retribuir o que a gente faz de modo gratuito no YouTube é a partir da curtida, porque ele vai entregar esse vídeo para mais pessoas. Você vai me ajudar e vai ajudar mais pessoas que precisam desse conteúdo. Não só isso, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder os conteúdos, porque eu vou postar vídeo toda semana até o seu Enem. Esse projeto de texto, ele está contido em nosso curso de análise de temas, que é o nosso 1 por dia. 1 por dia, ele consiste na análise de temas para o seu vestibular. Análise como essa que eu fiz aqui, ó, apresentando um projeto de texto, te mostrando as relações possíveis, repertórios e muitas vezes até com uma redação completa. E para assinar 1 por dia, que é mais barato do que um sanduíche, sanduíche é pro Goiás, né? Um lanche para as outras regiões do Brasil, a gente tem aqui o link na descrição. Se quiser saber todas as informações, clica e confere. Agora, para analisar essa redação completa, você vai ter que assistir o próximo vídeo, que é a análise da minha redação do Enem de 2022, para aquele aluno que não sabe ainda por onde começar. Beto, eu não sei nada. O que eu vou fazer para escrever uma redação? Confere o próximo vídeo que eu te ensino. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.